Olá para você que está passando por este canal, seja muito bem-vindo. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre livros que eu gosto muito, mas que eu falo pouco. Eu já fiz um vídeo aqui sobre os livros nacionais e hoje eu vou falar sobre livros estrangeiros, então, que eu gosto muito, mas falo pouco. E eu peço para você já deixar o seu like, se inscreve aqui no canal se ainda não for inscrito e vamos falar de livro. Lembrando sempre que os livros que eu leio pelo Kindle eu deixo a imagem aqui para vocês e os livros físicos eu mostro para vocês. E o primeiro livro aí dessa lista eu coloquei Pachinko, da Min Jin Lee. Esse livro é maravilhoso, é muito lindo, é um romance de formação de primeira. Ele conta a história de gerações de uma mesma família ali na Coreia. Começa ali pelo ano de 1900 e passam-se quase 100 anos ali de história dessas gerações da mesma família. E a gente tem uma personagem aqui que vai tomar conta da maior parte do livro, que é a Sunja. Ela começa ali, como eu disse, um romance de formação. Ela é uma garotinha que mora com seu pai e sua mãe na Coreia. Eles são donos de uma pensão pequenininha. A gente fala de um período muito complicado ali na Coreia. Coreia e Japão não se entendiam e eles passavam realmente necessidade ali, aquele povo. E acontece algumas coisas na vida da Sunja. Em um determinado momento estão somente ela e a mãe cuidando da pensão. Ela já é uma jovem e ela acaba conhecendo um homem que andava ali pelo mercado onde ela ia fazer as compras para a pensão e ela acaba se apaixonando por ele e acaba engravidando. Quando ela decide contar a ele que ela está grávida, ele fala para ela que ele já era casado, ele já tinha sua própria família e pela cultura deles ali ele tenta praticamente comprar a Sunja, mas ela não aceita isso e a vida dela acaba tomando um outro rumo. Ela vai embora da Coreia, ela acaba encontrando uma outra pessoa e formando a sua vida, a sua própria família. Então, é um livro ali que acaba retratando muito a questão histórica, política ali da região, mostra muito também sobre a cultura das pessoas ali daquela época, a fase da guerra, como foi difícil ali para eles, a falta de alimento, a falta de comida ali para muitas pessoas era muito complicado, fora toda aquela questão da cultura e a tradição que acabava dificultando muito a vida das mulheres, principalmente. Como a Sunja era uma mulher forte, ela acabava sendo às vezes barrada por algumas situações, mas ela é muito guerreira. Então é um livro lindo, é um livro muito importante, vale a pena ser conhecido também. E Pachinko, que só para tirar a curiosidade de muita gente, é um tipo de uma máquina de caça-níquel, de casas de jogos ali. Então também tem um pouco disso aqui na história, não vou entrar nos detalhes, mas vale a pena, vale a pena. É livro para toda a vida, é livro que marca também e precisa ser conhecido. Outro livro que é maravilhoso e eu amei e falo pouco dele aqui no canal é O Velho Mar, do Ernest Hemingway. Esse livro é lindo, ele tem uma escrita tão poderosa, ele é vencedor do prêmio Pulitzer e também foi um dos fatores principais ali que fez o Ernest Hemingway conquistar o Prêmio Nobel de Literatura em 54. Então não é pouca coisa esse livro não, gente. Ele conta a história de um pescador, o Santiago, que era já um senhor, e fazia já 84 dias que ele não conseguia pescar nada. E ali no vilarejo onde ele estava, ele já estava sendo considerado um azarão. Então ele não desiste de qualquer forma, ele queria fazer a pesca da vida dele. Então ele sai para o mar, em alto mar, sozinho, num dia, e ele vai passar por situações ali complicadas em alto mar que fazem a gente refletir. Ele vai refletindo muito sobre a solidão, sobre o relacionamento humano, sobre a vida, sobre não desistir. Então é um livro muito profundo, muito bonito, não é um livro longo, ele é um livro curto até, mas com uma profundidade impressionante. Eu me recordo desse livro assim, com aquele quentinho no coração mesmo. Então, recomendo demais esse livro. Ele precisa realmente ser falado, então leiam O Velho Mar. Outro livro que eu li e me apaixonei, é uma leitura, acho que fundamental, é Cachorro Velho, da Teresa Cárdenas.
uma escritora cubana. E é um livro que é muito, muito comovente também. Ele é fantástico. Eu preciso realmente falar mais desse livro aqui no canal. Conta a história de um homem que ele é chamado na história de cachorro velho. Ele é um escravo e ele vai contando um pouquinho. Ele já está velho já e ele vai vivendo ali a sua vida mais em recordações. Ele vai se lembrando das coisas que passaram na vida dele. Então ele às vezes começa até a imaginar a própria morte. Então ele já está naquela fase ali mais complicada, quando uma escrava ali de onde ele estava, à beira, ela pede ajuda a ele para que os dois conseguissem ajudar uma garotinha de 10 anos, a Isa, a fugir. Então vai contar ali o processo que eles fizeram ali para ajudar essa garotinha a fugir e um pouco ali da história do cachorro velho e mostrando pra gente ali como que foi a escravidão, como ela ainda refletia ali naquela época e toda a desumanidade que, infelizmente, esses escravos passaram, né? Então, é um livro assim que tem todo esse teor histórico que é retratado nessa ficção, mas que é muito importante e muito bem escrito. A Teresa Cárdenas, ela realmente escreve muito bem. O livro que eu adorei quando eu li é A Ilha do Dr. Moreau, do H.G. Wells. Eu adoro a escrita do H.G. Wells, eu já li vários livros dele, gosto muito. O meu preferido é este aqui, A Ilha do Dr. Moreau, que conta a história de um náufrago, o Charlie, que ele está lá no meio do mar e ele é resgatado por um barco, não chega a ser um navio, mas era um barco de grande porte até, e ele viu que nesse barco existiam alguns animais e estavam sendo levados para uma ilha, e ele acaba sendo levado também para essa ilha, né? Afinal de contas ele foi resgatado, e lá ele acaba conhecendo um cientista, um médico chamado Dr. Moreau, que ele tinha sido expulso até da Inglaterra por conta das polêmicas, pelos polêmicos estudos em animais que ele fazia. Então, a gente vai conhecendo um cenário de uma ilha praticamente deserta ali, mas que existe ali aquela casa toda equipada para fazer experimentos com os animais, que o Charlie, a princípio, ele não podia entrar em determinadas partes ali daquele local, mas conforme ele ia andando pela ilha, ele acabava conhecendo algumas criaturas muito estranhas, ele ouvia sons muito esquisitos pela ilha, então ele tem uma atmosfera ali muito pesada, eu acho, muito sinistra, muito assustadora mesmo, eu acho. Então, é um livro de ficção científica, mas de qualidade. Eu acho que é um dos melhores, na minha opinião, um dos melhores livros do H.G. Wells. Eu gosto muito também do Homem Invisível, do Guerra dos Mundos, mas esse aí me chamou muita atenção, eu gostei demais. Então, também indico aí para vocês como uma leitura muito bacana. Outro livro que eu acho muito importante, eu preciso também falar mais aqui no canal, é O Último Dia de um Condenado, do Victor Hugo. O mesmo escritor de Os Miseráveis também escreveu este livro aqui, que é um livro pequeno, porém também muito crítico aqui. Ele faz uma crítica à pena de morte. Teve uma vez que ele assistiu a um espetáculo desses, se eu não me engano foi em Paris, e aquilo ficou marcado na cabeça dele e ele acabou escrevendo essa obra fictícia como uma forma de crítica a esse sistema que ele não concordava. Então a gente tem aqui os últimos momentos de um condenado à guilhotina. Então você entra na cabeça daquele condenado, ele vai pensando sobre a sua vida, o que ele viveu, o que ele fez, o que ele vai deixar de fazer. Ele visualiza ali alguns outros detentos que estão ali naquela prisão, mas que esses não são condenados à pena de morte, sim a trabalhos forçados, e ele pensa quanto aquelas pessoas ainda têm sorte por poderem estar vivas. Ele conta um pouco sobre, nesses momentos finais, a visita de sua filha, que acaba não o reconhecendo mais. Ela é uma criança e já acho que fazia muito tempo que não o via, ela não o reconhece. A forma como os bens materiais dele, os poucos que ele ainda tinha, vão sendo retirados dele e passados, doados a outros sortudos, vamos dizer assim, né? Mas da forma com que ele fala lá, que ainda tem as chances de estar vivos.
Então ele faz toda essa reflexão na mente desse condenado à morte como uma forma de crítica ali daquela época que ele não concordava com a pena de morte. Então é um livro também muito reflexivo, aquele formato de escrita que o Victor Hugo tinha, que era espetacular e que vale aí a pena também ser conhecido. E esses foram os livros que eu li e que eu gostei muito, e estava falando muito pouco deles. Eu tenho mais aí nessa lista, de repente dá para fazer outro vídeo, mas por enquanto são esses. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o like, se inscreve aqui no canal, divulga para os seus amigos também, e a gente se vê numa próxima. Até mais!